Boa noite a todos, dando início à continuidade do nosso estudo sobre topografia óssea. Passaremos a falar para vocês sobre a coluna vertebral. Como foi dito, a coluna vertebral é um conjunto de 33 ossos sobrepostos, um sobre o outro, tendo entre eles o disco intervertebral. A coluna vertebral é dividida em regiões. A região cervical é formada por 7 ossos. A região torácica é formada por 12 ossos. A região lombar é formada por 5 ossos. A região sacral é formada por 5 ossos. E a região coxígena é formada por 4 ossos. Os ossos que formam a coluna vertebral recebem o nome de vértebras. Passaremos ao estudo das vértebras cervicais. Como vocês podem ver no desenho, as vértebras cervicais as primeiras são o atlas e o axis. O atlas nós estamos vendo em duas visões, a visão superior e a visão inferior. O axis nós estamos vendo em duas visões também, na visão anterior e na visão posterior. Passaremos a falar sobre o atlas. O atlas é a primeira vértebra da coluna cervical e ela tem nome, na verdade, é a única, o atlas e o axis são as únicas que têm nome. Olha, ela é formada pelo arco anterior, pelo tubérculo anterior, pelo arco posterior e o tubérculo posterior. Encontramos também o sulco da artéria vertebral, o processo transverso, o forame transverso, o forame vertebral, onde irá abrigar a medula espinhal, e também a face articular superior para o côndilo do occipital. A face articular superior irá se articular com o côndilo, formando a articulação atlanto-occipital. Vejam só, entre o atlas e a base do crânio não existe disco intervertebral. A face inferior do atlas é formada pelo arco anterior, pelo tubérculo anterior, pelo arco posterior e pelo tubérculo posterior, pelo processo transverso, pelo forame transverso, pela face articular inferior, pelo forame vertebral. Na face articular inferior encontramos também o processo articular inferior. Podemos ver também o processo articular superior da face articular superior para o côndilo do occipital. A visão anterior do áxis, nós encontramos o dente, o pedículo e o corpo. Observe, essa vértebra já tem um corpo vertebral, onde estará alojado o disco intervertebral. O pedículo, a face articular superior, o processo articular superior, o processo transverso, o forame transverso, a face articular inferior e o processo articular inferior. Na visão posterior, está presente o dente, o pedículo e o corpo, e o forame vertebral, a face articular superior, o processo articular superior, o processo transverso, o forame transverso e o processo articular inferior. Encontramos também a lâmina e o processo espinhoso bífido. Somente na região cervical está presente o processo espinhoso bífido. A partir de então esse processo se fecha, formando o processo espinhoso normal.